quero estar trazendo um tema para vocês sobre arrogância. E vamos estar falando acerca da vida de um homem chamado Nabal. Mas antes disso eu quero ler com vocês Provérbios 17:19, que diz assim: quem gosta de viver brigando, ama o pecado. Olha que sério isso, querido. Quem gosta de viver brigando, ama o pecado. Você já viu pessoas assim, que gostam de viver brigando? Essas pessoas amam o pecado. E não importa se elas são crentes ou não, a palavra está dizendo isso acerca de todos. Nós precisamos entender o que a palavra diz e aplicá-la na nossa vida. Quem gosta de viver brigando, ama o pecado. Quem age com arrogância, olha bem isso aí, está à porta da sua própria destruição. E nós vamos ver que foi isso que aconteceu na vida desse homem chamado Nabal. Esse homem era tão orgulhoso, queridos, tão orgulhoso, tão arrogante, que Davi, ao enviar mensageiros para ele, pedindo pão para os seus servos, que havia protegido a ele e toda a sua família e o seu povo, sem que deixasse que os assaltantes fizessem algum mal a eles, esse homem tratou Davi com tamanha arrogância. Nós vamos ver isso, mas antes disso eu quero ler outros textos para você. Diz o seguinte, lá em Provérbios também: como saltar as águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia antes que seja envolvido. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Olhar altivo, presta atenção, olhar altivo, coração arrogante são sinais dos ímpios. São sinais mais claros da vida de uma... Vou ler de novo, desculpa. Olhar altivo, coração arrogante são sinais mais claros da vida pecaminosa dos ímpios. Olha aí, se você vê uma pessoa muito arrogante, com olhar altivo, o que é altivo, queridos? É uma pessoa que trata os outros com superioridade, acha que é melhor do que todo mundo. Não considera as pessoas. Está dizendo aqui, ó, o olhar altivo e o coração arrogante são sinais mais claros da vida pecaminosa dos ímpios. A palavra está dizendo acerca apenas da arrogância, de um olhar altivo. Está dizendo que são sinais claros, mais evidentes de uma vida em pecado. Às vezes nós consideramos pecados apenas aqueles pecados relacionados a uma vida sexual, mas a Bíblia também diz acerca da arrogância, do orgulho, da altivez, de considerar-se melhor do que os outros. E foi o que esse homem fez. Eu queria estar lendo o texto com vocês, se vocês puderem acompanhar. Está em 1 Samuel, capítulo 25. Vamos acompanhar comigo? Se você tiver um tempinho, vamos lá no versículo 2, diz o seguinte: havia um homem em Maom que era proprietário de terras no Carmelo. Este era fazendeiro, era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Este homem se chamava Nabal. E o nome de sua esposa era Abigail, mulher inteligente, muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido pertencente à família de Caleb era grosseiro e mau. Olha o que a Bíblia diz acerca desse homem. Ele era grosseiro e ele era mau. Davi estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. E por isso chamou 10 jovens e enviou dizendo: subi ao Carmelo e ide a Nabal e cumprimentai em meu nome. E assim lhe comunicareis minha mensagem: paz seja contigo e com sua família e com tudo o que possuís. Fiquei sabendo que tens tosqueadores e os teus pastores estiveram conosco. Nada lhe fizemos mal. Aí Davi está relatando o que ele fez por Nabal. Nada lhe fizemos mal.
Pelo contrário, não deixamos que nada lhe faltasse em todo o tempo que estivemos no Carmelo. Indaga os teus servos e eles confirmarão o que digo. Portanto, possam de igual modo os moços encontrar acolhimento da tua parte, porque viemos em dia festivo. Davi está falando, olha, é um dia de festa, eu sei que você está festejando. Ofereçais o que puderes aos meus servos e ao teu filho Davi. Davi se coloca como filho para Nabal. Os servos de Davi partiram e chegaram à presença de Nabal e transmitiram todas as palavras em nome de Davi e aguardavam uma resposta. Então Nabal retrucou os mensageiros de Davi. Olha o que Nabal vai falar, queridos. Olha o que Nabal vai responder a Davi diante de um pedido desse. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Ele já sabia, né? Ele já sabia até que ele era filho de Jessé. Mas olha a arrogância desse homem. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Hoje em dia, há muitos servos que fogem do seu senhor, está considerando Davi um escravo. Olha o que esse homem vai falar para Davi, queridos. Tomaria eu pão e a minha água e a carne dos meus animais que abati para os meus tosqueadores e daria todo o mantimento a homens que nem sei de onde vêm. É isso aí, ó. É isso que um homem arrogante faz, ó. Ele tinha muita riqueza, querido, mas a arrogância, a prepotência desse homem não permitia a ele distribuir nada com quem lhe havia sido generoso, que foi Davi e os servos de Davi. Ele disse com tamanha arrogância. A arrogância, queridos, que está no coração é transmitida pelos lábios. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se uma pessoa está cheia de arrogância, ela vai transbordar a arrogância nas suas palavras. E esse homem fala isso aqui, ó. Nas palavras dele você vê o tamanho da arrogância que ele tem. Eu tomaria do meu pão, da minha água, da carne dos meus animais, que eu abati, para dar a homens que nem sei de onde vem. Claro que ele sabia. Ele sabia e Davi já tinha lembrado a ele, mas é o tamanho da arrogância desse homem. Então, os servos de Davi voltaram e comunicaram-lhe todas as palavras. Diante disso, o que fez Davi? Ordenou aos seus homens, cada um prepare sua espada e coloque no cinto. Rapidamente cada homem cingiu a espada, Davi cingiu também a sua. A cerca de 400 homens partiram com Davi. Será que Davi queria pedir mais alguma coisa a esse homem? Não. Queridos, Davi partiu para destruir a casa de Nabal. Tá vendo por que eu comecei lendo esse texto de Provérbios 17, 19? Quem gosta de viver brigando ama o pecado, e quem age com arrogância está à porta da sua própria destruição. Nabal estava aqui, ó, nesse texto de Provérbios. Ele estava à porta de ser destruído por causa da arrogância do coração dele. 400 homens estão indo para a casa de Nabal para destruir Nabal e toda a casa de Nabal por causa de um homem arrogante, por causa de um homem que vive na prática do pecado, que gosta de uma briga, que gosta de uma contenda. Davi cingiu também a sua, Davi cingiu também a sua e a cerca de 400 homens partiram com Davi, enquanto 200 ficaram cuidando da bagagem. Tinha muito homem. Ora, Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos seus servos e lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar nosso Senhor, porém ele os tratou com dureza e os expulsou. Isso aqui é um servo de
Nabal falando com Abigail. Desculpa, queridos, foi uma ligação aqui que eu recebi. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu avisar aqui a pessoa. Não tem jeito.